Bem-vinda, Leoa maravilhosa. Que honra, que satisfação ter você aqui em mais um episódio do Sabrina Cash. Desperte a sua leoa. Eu costumo dizer que é muito caro não despertar a leoa que há em você. Hoje eu estou com uma convidada especialíssima e eu quero que você já bata palmas de onde você estiver nos acompanhando, porque eu estou aqui com Ana Lima. Seja muito bem-vinda, Aninha, a essa Gratidão, mesa. gratidão. Tenho certeza que aqui a gente vai ter uma troca muito gostosa que vai enriquecer essas leoas que estão aí precisando, às vezes, de uma palavra, de um incentivo, de um insight para realmente colocar esse rugido, essa energia aí de dentro delas para fora e conquistar muita coisa. Exatamente isso. Eu costumo dizer para elas que a gente sai lá do sussurro ao rugido, porque todas nós merecemos e podemos sim ocupar o nosso lugar no mundo. Eu quero apresentar vocês. Claro que eu não vou conseguir apresentar profundamente, porque vocês vão sentir. Só de estar aqui sentada com ela à mesa, a gente já consegue. Eu sei que isso te alcança e perceber a potência dela. Ela é criadora, presta bem atenção, do emagrecimento comportamental. Gente, eu já tô louca para saber mais. Com mais de 1.000 alunos. Então, a gente não está falando com alguém que está pensando em institucionalizar um método. A gente está falando de uma criadora. Eu já quero profetizar aqui de um método internacionalmente conhecido, no qual eu já acredito, porque eu acredito que o emagrecimento ele não pode vir desassociado de um padrão de uma reestruturação comportamental mais profunda. Ela é formada simplesmente em nutrição, em educação física. Ela está cursando psicologia. Eu quero saber mais disso, porque me dá calor. Meu sonho é adolescente. E ela é mestranda em psicologia quântica. Seja muito bem-vinda, Ana. Ai, gratidão, gratidão. O que eu queria que você pudesse compartilhar com a gente? Você foi seguindo uma jornada profissional lindíssima. De onde veio? As mulheres sempre gostam que a gente pergunte de onde veio o primeiro florescer profissional de Ana. Onde é que Ana estava quando, e a gente é tão imatura quando a gente precisa fazer essa escolha, quando você então se viu como uma profissional? Conta para nós. E vai soltando o verbo. Toda a minha história, né, até chegar no emagrecimento comportamental, dar treinamentos, formar novos profissionais hoje, começou com a minha história. Eu acho que muita gente passa por isso e eu gosto de trazer isso porque muitas vezes quando a gente está nessa situação de, meu Deus, eu estou perdido na minha vida, a gente às vezes fica buscando respostas fora. Fica, eu preciso. Claro que mentores são incríveis, né? Que pessoas que estão ali para nos auxiliar são incríveis, mas muitas dessas respostas estão onde está dentro da gente, está na nossa história. E quando a gente olha para isso com amorosidade, com respeito, a gente consegue deslanchar. Então, dentro da minha história com o emagrecimento, meu emagrecimento começou lá em 2014. Eu falo que eu nunca fui aquela pessoa obesa, eu nunca tive obesidade, mas desde criança eu tive sobrepeso. Então, era aquela criança. Também. Gente, nordestina! Tomando muito leite, não sei, farinha. Nordestina, né? Você me entende? No Nordeste, criança bonita é criança o quê? Que Gorda. come, gordinha, cheinha. Então eu era essa criança, Nossa, né? nem fala que quando eu emagrecia um pouquinho desse sobrepeso, principalmente a minha avó, Leu, vocês não vão acreditar, minha avó paterna, ela era categórica, tá doente. Meu Deus, por que não tá gordinha? Exatamente. Então eu fui essa criança mais cheinha ali, mais gordinha. Quando eu tava ali com 14 anos, tinha finalizado o meu primeiro namorinho ali, né? Eu fiz, ai, nossa, tô cheinha, adolescente, já querendo chamar a atenção dos boys na escola e tal. Fiz, não, vou emagrecer. E eu comecei o meu processo de emagrecimento, assim, muito do tipo, foi uma decisão que eu fiz, vou emagrecer. Pronto. E, independente das condições que eu tinha, eu coloquei aquilo na minha cabeça, persisti e consegui perder peso. Uau. Só que aí vem alguns poréns. Porque naquela época, primeiro, não tinha tanta informação como tem hoje, né? Hoje é incrível que tem muita informação na internet, isso é positivo, tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Porque é informação demais agora, né? Na época não tinha informação nenhuma. Então eu achava que o que emagrecia era comer pouco e comer comidas light e diets.
Eu nem pensava ainda em fazer exercício físico nessa época. Era esse tua visão. Era Essa tua essa a minha visão. visão do emagrecimento. Tudo que é light diet emagrece, vou seguir esse caminho aqui e vou perder peso. Só que eu era muito disciplinada para uma menina de 14 anos. E aí, o único exercício que eu tinha começado a fazer naquela época foi karatê, na escola. Legal, sim. Aí eu comecei a fazer karatê, né? Cheguei até, passamos 3 anos, assim, fazendo, ainda segui no esporte. E eu realmente consegui emagrecer. Só que aí vem a questão do ambiente. Qual era o ambiente que eu vivia? Não era um ambiente de pessoas que eram saudáveis. Então, o meu emagrecimento incomodava principalmente a minha família. Eu virei a chata da dieta, a chata de que ia para o aniversário e não queria comer. E assim, o mais incrível é que realmente não me fazia falta. Só que eu tinha uma necessidade inconsciente de quê? De ser aceita, de pertencer àquele grupo. Então, o que eu fiz? Eu lembrei, aí vou voltar um aninho assim no tempo. Eu lembrei, quando eu já tinha perdido assim uns 6, 7 quilos, então todo mundo já começa a falar, porque é incrível, né? Notável, notável. Notável. Você tá acima do peso, as pessoas falam. Você perde peso, as pessoas falam. Todo mundo vai querer falar. Então, se você está nesse processo, deixa as pessoas falarem. É sobre você, não é sobre o outro. Só que eu era uma adolescente, uma criança, 14 anos, não sabia disso na época. Maturidade. Não tinha. Então, eu lembrei que um ano atrás, eu tinha lido em uma revista a história do desespero de uma mãe contando sobre o caso de bulimia da filha. Só que, como uma adolescente de 13 anos, eu peguei. Ah, então quer dizer que se a pessoa comer e vomitar, a pessoa emagrece? Então eu já sei como eu vou resolver o meu problema. Todas as vezes que eu estiver nesses ambientes que as pessoas estiverem me forçando a comer, ai, é chata, ai, agora não quer mais assistir filme comendo O que fosse. porcaria ali, né? Ai, vai pro aniversário, não quer comer o bolo. Nossa, não quer comer mais as comidas preferidas dela. Eu fiz, já sei. Eu vou comer pro Depois? povo calar a boca e depois vou colocar pra fora. Só que eu não sabia o que me esperava. Porque eu pensei assim, quando eu estiver com o corpo que eu quero, eu paro. Mas aí isso acionou outros gatilhos em mim que eu não sabia que existiam, que fez com que eu despertasse, além da bulimia, uma compulsão alimentar muito forte. Você associou as duas coisas, entendi. Porque Associando. você tinha uma válvula de escape. Agora estava tudo bem. Exatamente. Então, na minha cabeça era assim: ah, se eu vou comer esse chocolate aqui e eu vou vomitar, por que eu vou comer um chocolate só? Não tem necessidade. Eu vou comer o pote todo, porque eu vou vomitar mesmo? Entende? Então, eu comecei a desenvolver essa compulsão para preencher alguns vazios, para ser aceita por N questões emocionais que estavam ali. Claro que naquele momento eu não tinha essa clareza, né? Só vim ter clareza de 10 anos depois do que realmente tinha acontecido. E eu achava que até dos 14 até ali os 18, 19 anos de idade, eu achava que eu tinha controle sobre a doença. Eu achava que era assim, eu faço isso aqui Um bom tempo, porque eu né, quero. Ana? Um bom tempo de jornada. Foram 10 anos. E até então, durante esse período, só quem sabia era você? Só quem sabe, dos 14 até os 16, 15, 16 anos, só eu sabia. Aí eu fui para um colégio que era muito mais, assim, puxado, Rígido. vestibular, todas essas coisas. E aí eu contei para os meus pais, porque a dinâmica do colégio estava agravando a compulsão e agravando essa questão. E aí meus pais me colocaram novamente no colégio que eu estava anteriormente. Só que assim, me levou para fazer tratamento, me levou para psicólogo. Só que era uma coisa que, primeiro, eu nem via como um problema. Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, se você tem um problema, mas você não aceita que aquilo é um problema e você não quer solucionar aquilo, você pode ir para quem for. Não vai ser resolvido. O primeiro passo de uma transformação verdadeira que começa dentro de você e os profissionais ao nosso entorno, eles estão ali para nos auxiliar, para fazer com que a gente tenha força e enxergue aquilo que precisa ser mudado, começa na aceitação. Então eu não aceitava. Se eu não aceitava que eu tinha um problema, eu podia ir para quem fosse, tomar um medicamento que fosse, ir para o psicólogo que fosse, não ia resolver. E aí foi passando o tempo. Até que nessa jornada, olha como é incrível, né? Eu falo, gente, tem um monte de bonequinho na minha cabeça. Isso até faz parte de um dos meus métodos de emagrecimento que a gente vai entender daqui a pouco. Eu falo assim, eu acho que eu sou louca. Só pode, porque uma parte de mim tem a compulsão. Quando começa a compulsão,
E é até bom a gente trazer aqui, porque, primeiro, eu quero falar pra você, se você tá ouvindo isso, você está passando por isso, procure ajuda. Muito bom Porque você não falar é isso. normal, tá? Por muito tempo, hoje eu me sinto segura de trazer esse tema para mais pessoas, para as pessoas buscarem ajuda. Por quê? Por muito tempo eu tive medo de falar E sobre isso. vergonha, Não né? era nem a questão da vergonha em si, era o medo, Medo. sabe de quê? Quando aconteceu comigo, eu tinha 13 anos e eu tinha uma matéria de revista, que era uma matéria que falava assim, procure ajuda. Mas ela estava falando procure ajuda. Adoecer por causa daquela, não por causa daquela matéria. Hoje eu entendo que aquilo ali foi uma bênção na minha vida, porque se nada disso tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje. Sem Então, olho dúvida. isso com muita amorosidade hoje, sabe? Não aconteceu porque tinha que acontecer. Mas por muito tempo, por não entender, não ter essa maturidade, eu tinha medo de falar de emagrecimento. Tinha medo de fazer uma copy de emagrecimento no Instagram, porque eu não sabia quem estava me ouvindo. Eu morria Poderoso de isso. medo de falar uma. Por exemplo, é muito fácil. A gente abre o Instagram hoje e você que quer emagrecer, você é engatilhada com vários anúncios, com várias coisas Muito. falando o quê? Tá incomodada com essa barriga? Tá não sei o quê. Eu morria de medo de falar isso e não saber como o outro estava se sentindo. Então, por muito tempo eu tive medo de trabalhar com emagrecimento por causa dessas questões. E foi um momento que eu ainda estava me descobrindo, me conhecendo ali, né? E aí, nessa jornada, nesse caminhar de ter a bulimia, de estar ali, né, com os meus bonequinhos, uma versão minha tinha compulsão. E compulsão tem gente que acha que é assim, nossa, eu adoro, gente, eu como, tá? Como chocolate. Esse, inclusive, esse aqui é o meu preferido. Meu Lindt, Deus! meu Deus do céu, gente. Ai, senhor, Lindt é Lindt. É vida. Hoje eu como. Compulsão não é eu chegar aqui e tá gostosinho, porque é gostoso, gente. Vai dizer que não é, é gostoso. E comer um, dois, três chocolates. Compulsão é eu comer isso aqui e daqui a pouco comer outra coisa e comer coisas que nem são tão gostosas. E aí veio a pior crise de compulsão alimentar da minha vida. Porque de um lado tinha a Larissa compulsiva, que ninguém via, porque eu colocava pra fora. Então, aparentemente, eu não parecia ser uma pessoa que era doente. Há um disfarce, né? Tem um disfarce, a bulimia é muito desafiadora de você reconhecer a pessoa ali que tem. E eu treinava. Eu comecei o meu processo de emagrecimento sem treinar, sem fazer exercício, só fazendo karatê. E aí depois eu comecei escola, aí os meus amigos começaram a ir pra academia. O menininho do colégio que eu namorava na época ia pra academia. Então eu comecei a me envolver também, por mais que tivesse um ambiente em casa que não era saudável, o meu ambiente de pessoas, amigos, era papo de academia. Então eu comecei a ir pra academia e eu comecei a me apaixonar real pela academia. Ai, que legal. E aí, realmente, assim, eu falo muito ser para emagrecer. Eu tenho que me tornar a pessoa que é magra para conseguir perder peso e sustentar aquilo ali. E a primeira vez, né? Claro que na época eu não sabia isso, eu consigo enxergar isso com muita clareza. A primeira vez que eu percebi esse processo na minha vida do ser para ter foi o fisiculturismo. Porque eu não comecei a treinar porque eu queria ser fisiculturista. Eu fui fisiculturista porque eu amava treinar. Sei, nossa, porque é quando ela chegou aqui e a gente estava aqui aquecendo, ela falou que tinha chegado a esse lugar de fisiculturista. Olha de onde você saiu e para onde você foi. Mas tudo começou nesse contexto com a paixão pela academia. Aí comecei essa paixão aí pela academia. Só que eu já tinha bulimia. Né? Eu já tinha bulimia. Por muito tempo eu falei assim, hoje eu não falo mais porque eu entendo que tudo tem um propósito na nossa vida. Mas por muito tempo eu falei, eu queria ter conhecido a academia antes da bulimia. Ah, Mas hoje eu entendo que precisou acontecer da forma como aconteceu. Então me apaixonei por treinar. Então eu treinei dos 16 anos até hoje, assim, né? Até reduzi um pouco mais o ritmo de treino ultimamente. Estou voltando ao treino mais puxado agora. Mas dos 16 até ali os 26, 27 anos, eu treinei muito, muito puxado. Dos 20. Gente, eu falo assim, eu tô falando idade, mas depois da pandemia eu perdi referência de idade. Mas assim, por muito tempo eu tive isso do treinar muito pesado, do treinar muito forte. Até que o meu corpo. Não era, como eu tô falando pra vocês, não era tipo, eu quero ser fisiculturista. Não, eu já tinha o corpo de fisiculturista, já tinha o estilo de vida de fisiculturista, mesmo tendo a bulimia. Porque, como eu fazia muita dieta, né, a minha bulimia ela era meio seletiva. Era tipo, não,
dieta, comida pesada, suplementação, tudo bonitinho ali. Mas quando acontecia algum gatilho, ou então quando era o famoso dia do lixo, que graças a Deus hoje não se fala mais isso, mas na época que eu treinei, na época que comecei essa questão do treino Era muito raiz comum. ali, era muito comum. Há um Muito tempo comum. atrás falava muito isso, né? E aí no dia do lixo, a minha mentalidade era Lixo essa. mesmo. Eu vou comer um chocolate, não vou comer um chocolate, vou comer a caixa toda, vou comer tudo. Então, eu passava o dia todo comendo e vomitando. Ok, segui nesse caminho. Quando eu tava ali, acho que 18, 19 anos, eu já tava começando esse processo de realmente todo mundo, né? Gente, todo mundo vai falar e hoje eu aprendo muito, assim, a filtrar muito o que as pessoas falam, mas é um processo de aprendizado. Todo mundo começou. Ah, porque tu não compete. Ah, porque tu não vai competir. Né? Porque tu não começa a competir. Olha teu corpo, tu já tem o corpo, tu só vai precisar fazer uma preparação pra ficar mais dentro do padrão ali da sua categoria e tal. Tipo assim, você não precisa de muito. Na próxima competição você já pode ir. Aí eu fui. Queria passar por essa experiência. Eu respirava fisiculturismo. Na época eu tava fazendo faculdade de educação física já. Já tava na metade da faculdade. E eu fiz, Já estava num ambiente. já tava no ambiente. Era muito fácil treinar, era muito fácil fazer dieta. Só que tinha esse segredinho ali da bulimia. E continuava ali, né? E continuava ali. Quando tinha um gatilho, acontecia. Passei 3 meses me preparando para a competição. E assim, né, gente, um trabalho que eu venho fazendo em mim, porque quem é perfeccionista sabe, é um trabalho bem grande que eu venho fazendo e fico bem de olho em mim, como uma perfeccionista ali, Nata. né? E aí o que foi que eu fiz? Eu fiz, não. Lá no Nordeste, né, aqui em São Paulo, as mulheres já tinham um padrão de competição de, tipo, comprar um biquíni profissional, comprar uma sandália profissional. Na época eu recebia uma bolsa de R$ 400 do estágio que eu fazia de educação física. O meu biquíni foi 420. Nossa. Porque eu queria também subir da melhor forma possível. Então foi uma preparação que eu me desgastei muito emocionalmente, financeiramente, fiz uma rifa para competir. Nossa. E fui ali, ó. Nada me tirava meu foco, nada me atrapalhava. Comprei o biquíni padrão, comprei a sandália padrão, que não era comum na competição que eu ia participar, as meninas irem dessa forma, mas eu Mas tu quis fez ir. questão. Eu fiz questão de ir da melhor forma possível. Fiz toda a minha preparação ali. Só que na semana anterior à competição, é a semana mais punk que tem, a gente tem uma preparação que não é saudável, tá, gente? Tipo assim, não tô falando que sou contra a favor do fisiculturismo, sou muito grata por tudo que eu vivi naquele momento, aprendi muito, muito mesmo, assim, inclusive coisas relacionadas à saúde, mas tem um desgaste. Você treina, as pessoas acham É um que o extremo, desgaste... né? As pessoas acham que o fisiculturista, ele treina muito. Não é. A gente, Tá. tipo assim, não passa 4 horas treinando, não é sobre isso. Mas você vive um esporte 24 horas. Uhum. Porque a sua alimentação, o seu sono, na hora que você acorda, o estresse, tudo isso interfere no seu corpo. Então é 24 horas você dentro daquele esporte, não só no momento do treino. E como eu já tinha essa questão da compulsão, como eu já tinha a questão da bulimia, foi a primeira vez que eu consegui manter 3 meses sem crise nenhuma. Uau. Eu segurei muito, só que não. Eu achava, né, que eu tava sem crise. Só que dentro aquilo ali tava guardadinho em algum lugar. Quando a gente chega nessa última semana da competição, a gente faz coisas bem extremas, que até é semelhante até ao protocolo de lutador. Em relação a desidrata, hidrata, come isso, come aquilo, toma esse remédio, faz isso aqui, para o corpo ficar seco. Tanto é que muita gente acha que se você pesquisar aí no Google, né, fisiculturista competindo, você vai ver aquele corpo daquela pessoa Sim. naquele momento. Aquilo ali é uma foto, a pessoa não é assim. Aquilo ali é só no dia da competição. 2 dias depois a pessoa já tá bem mais cheia, a pessoa já ganhou 3, 4, 5 quilos. É mesmo? Aquilo ali é um protocolo específico para hora da competição. É tudo muito, muito, muito calculado. Então, nessa semana, eu tinha que fazer um protocolo de hiperidratação, depois desidratação. Isso mexe muito com toda a bioquímica do nosso corpo, com toda a nossa emoção. E um dia antes, 2 dias antes, eu tinha que começar a comer carboidrato, que eu não estava comendo. Aí foi o gatilho. E o carboidrato que a gente come é realmente assim, pizza, milkshake, é bem, por isso que eu falo, é bem louco assim um protocolo. Só que eu não consegui parar de comer. Era pra eu ter Tinha tomado. um limite. Tinha um limite. Ah, Não porque era tá tipo tudo assim. dentro de uma programação. Isso. Era pra eu ter tomado, tipo assim, um milkshake e ter comido uma fatia de pizza. Ah, Eu não consegui parar de comer. A cena na minha cabeça, hoje já é uma cena que eu admiro aquela
aquela minha versão que estava ali passando por aquilo, tenho muito respeito por ela. Mas é uma cena que quando eu fecho os olhos, eu vejo uma. Sabe aqueles filmes que a pessoa tá drogada e sai procurando tudo em casa para comprar droga? Sim. Eu me vi naquela situação. Porque eu peguei o vale alimentação do meu pai, fui no shopping, estourei o limite do vale alimentação do meu pai. Então eu comia, eu não queria saber onde eu tava, se eu tava no shopping. Porque normalmente quem tem bulimia consegue, às vezes, ter essa seletividade. Tipo, eu tô no banheiro do shopping, eu não vou vomitar aqui, né? Dependendo muito do grau ali que a pessoa tá. Eu não tinha filtro. Eu ia, tomava um milkshake, tomava e vomitava. Ia, comia um hambúrguer, comia e vomitava. Ia, comia pizza e vomitava. Isso começou. E ficaste ali. E fiquei ali no shopping. Até que acabou o vale alimentação do meu pai. Eu fui pra casa, saí catando dinheiro onde tinha. Então, peguei o dinheiro, tipo assim, o valor que, tipo assim, não era muito dinheiro, tá, Sim, gente? Mas, assim, o valor que tinha sobrado ali da minha bolsa de estágio. Como eu morava mais, tipo assim, não chegava a ser comunidade, mas era um local onde as coisas eram baratas ali. E sempre tem essas barraquinhas de esquina Que tem aquele lanche. que tem aquele lanche, assim, com valor, nossa, R$ 2, R$ 10, R$ 20, você compra pra família toda. Peguei aquele valor, fui lá, comprei tudo de comida, colocava pra fora, comia, colocava pra fora, comia, colocava pra Véspera fora. da competição. Perto da competição. Tá. Chegou uma hora que não tinha mais o que comprar, eu tava comendo salsicha crua de madrugada. Por isso que eu falo a questão da compulsão. Claro, no começo tem opções saborosas pra você comer, você vai nisso. Mas daqui a pouco você não tá nem sentindo o gosto da comida, você só tá fazendo aquilo ali e você não consegue parar. Eu tive uma desidratação severa e uma hemorragia ocular. Então eu só parei porque o meu olho começou a sangrar. As veias do olho ali, de tanto que eu fazia O esforço. esforço. Não competi. Competiu. Não competi. O dia da competição eu tava no hospital. Então ali começou essa virada de chave do tipo, peraí, o que eu tô fazendo com a minha vida? O que é isso que tá acontecendo? E toda essa minha jornada, né, nossa, por que essa menina fez tanta formação? Foi lá na educação física, na nutrição, na psicologia, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Porque eu sempre gostei de estudar. Sempre gostei. Assim, pra mim, né, desde a época da faculdade, da escola, eu sempre tirei nota boa e tal. Não era aquela pessoa, não era aquela nerd da escola, tá? Eu andava com todo mundo, andava com o pessoal do fundão, andava com os nerds, andava com todo mundo. Mas desde a época da faculdade que eu comecei a estudar o que eu escolhi estudar, nossa, eu entrei em grupo de pesquisa e eu achava que eu ia trabalhar com diabetes. Porque eu não queria trabalhar com emagrecimento, porque eu tinha esse receio de despertar algum gatilho ali na Ainda pessoa. era um lugar que para você era mais difícil. Isso. E eu sempre gostei muito de fisiologia, bioquímica. Eu sou aquariana, gente. Aquariana, com ascendente aquário. E 2 vezes! Não. Meu mapa é aquário, com ascendente aquário. Marte, Vênus, Mercúrio e aquário. Meu Deus! Né? Ainda bem que eu amo meu signo. Eu faço mamãe fez certinho. Então, eu sou aquela pessoa que gosta da liberdade, que gosta de ter a liberdade de estudar o que eu quero, não que eu sou obrigada a estudar. Então, quando entrei na faculdade, era estudar o que eu escolhi estudar. Então, eu sempre gostei muito de estudar. E aí, eu comecei nessa situação do tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo comigo? Porque eu estudo, eu sei sobre treino, e por que eu não consigo me controlar? Eu já sei. O problema está na comida. Tem que fazer faculdade de nutrição para entender. A faculdade de nutrição. Chaves. A faculdade de nutrição veio imediatamente após eu sair do primeiro fundo do poço da competição. Eu passei uma semana sem querer ver ninguém, sem querer dar satisfação para ninguém, porque tinha a rifa que eu tinha feito, que eu tinha que sortear, tinha as pessoas que estavam torcendo por mim no campeonato. O time, né? Possivelmente tinham pessoas te orientando. Tinham também. pessoas ali me orientando, pessoas torcendo por mim. Até amigos meus que eu preparava fisiculturista, então pessoas que eu preparei para competir, que inclusive ganharam o campeonato. Então, tipo, aí veio a vergonha, né? Do tipo, como é que eu vou aparecer? O que é que eu vou falar para essas pessoas? Né? E, pelo contrário, eu fui muito acolhida. Que bom. Fui muito acolhida. Na época, poucos sabiam que era por causa da bulimia, né? Eu não cheguei a revelar que era por causa da bulimia. Falei, fiquei doente na preparação e aí eu não pude competir. Poucas tudo pessoas, bem. Era o que eu podia dar na época, sim. Né? E poucas pessoas sabiam Ferida que realmente... aberta, uma dinâmica que nem você compreendia. Exatamente. Não faria nenhum sentido.
Poucas pessoas ali sabiam que era por causa da bulimia e tava tudo bem. Então a forma que eu encontrei de tipo, vou fazer com isso. Né? Não larguei o fisiculturismo, tipo assim, larguei a questão da competição, porque eu entendi que era algo que eu não estava emocionalmente preparada para tal, Sim. porque tinha um desgaste físico muito grande. E fiz, já sei. Eu vou ter que entender de comida. E eu já gostava de estudar sobre nutrição. Eu já entendia, claro que não como nutricionista, mas eu já entendia minimamente ali algumas coisas relacionadas à nutrição. Tinha Era um muitos assunto amigos que, como tu falou, te nutricionistas. despertava. Eu já lia muito sobre isso, assim. Entrei, essa competição foi bem na metade do ano. Era uma competição, acho que ou era junho ou era julho. Em agosto eu entrei na faculdade de nutrição. Nossa. Foi bem assim pra me levantar daquela situação ali que tinha acontecido. E comecei a estudar nutrição. Só que eu jurava que eu ia melhorar. Eu jurava que se eu aprendesse o meu cardápio da forma certa, fazer da forma certa, eu iria melhorar e iria associar a nutrição com o treino para trabalhar com quem era diabético. Na minha cabeça profissional era diabetes. Mas na minha cabeça relacionada ali, não, eu estava fazendo por mim também, mas claro que eu ia pegar aquele conhecimento e trabalhar com aquilo naquele outro lado. E aí foi passando, só que eu fiquei ainda mais frustrada. Porque agora, além de saber de treino, eu sabia de alimentação. E eu era a pessoa que eu fui convidada pela minha professora de bioquímica, que é uma disciplina que todo mundo odeia, para ser monitora de bioquímica. De tanto Nossa. que eu entendia. Eu fechava o olho assim, eu entendia todas as reações químicas do corpo, onde entrava cada coisa, né? Eu tava nessa vibe de estudar, nunca fui muito assim de sair, de balada. Tive alguns momentos assim, mas não Mas não era era a tua não era dinâmica, a teu minha. costume, É, né? exatamente, era coisa muito pontual, assim. Eu ficava em casa, né? Eu tenho fotos, tipo assim, eu no meu quarto, a parede do meu quarto era um quadro com as reações químicas ali acontecendo, e eu estudando, eu começava a conectar uma disciplina com a outra, né? Ah, peraí, a bioquímica fala isso, a fisiologia fala isso. Ah, agora eu entendi, tem essa conexão, então eu amava fazer isso. E aí eu fiquei mais frustrada, porque eu fiz, peraí, agora eu sei ainda mais, eu não tô conseguindo me ajudar. Aí fui para as pós-graduações, pós-graduação em nutrição esportiva, bioquímica do exercício, fisiologia do exercício. E eu Que fiz, tá. jornada. E eu? E as minhas respostas? Onde é que elas estão? Até que, por isso, ó, vou até aproveitar aqui e mostrar esse livro que eu ganhei. Incrível, gente! Agora! Nossa, eu tô louca para ler. Louca. Eu sou a louca dos livros, porque Duas. foi um livro que mudou a minha vida. Uau. Em meio a toda essa Em busca. meio a toda essa busca, eu tava passando assim na frente da livraria e eu vi aquele livro O Poder do Hábito. Hoje não é o meu livro preferido, porque eu tenho outros livros que a gente vai conhecendo ali, vai se deparando, mas ele foi a minha virada Foi de tua chave. primeira grande virada de chave, era isso que eu Foi, falei. foi a primeira vez, assim, né, que eu fiz. Caramba, eu não sou louca. Vocês não têm noção. Acho que as mulheres vão entender. Porque a gente às vezes Total. acha que é louca, né? Não, só pode. A gente acha que tem problema, que é louca, que o problema é a gente. Não, quando eu li que existia neurotransmissores, porque eu já entendia de neurotransmissores, mas eu entendi o que? Ah, eu vou fazer um exercício, vai ter neurotransmissor do meu corpo. Eu nunca tinha associado aquilo ao comportamento. Quando eu comecei a ler, eu fiz. Aí eu comecei a me estudar. Eu fiz, peraí, deixa eu entender os Deixa eu me gatilhos. inserir aqui. Deixa eu entender os gatilhos que me fazem me comportar desse jeito. E o meu primeiro grupinho assim de estudo, nessa época eu trabalhava em academia, já fazia faculdade de nutrição, já estava assim mais ou menos na metade assim, da faculdade. Eu peguei algumas meninas acima do peso na Ah, academia para começar a testar. E não era com aquele pensamento de vou colocar essas pessoas no grupo para vender alguma coisa depois. Não, eu nem sabia de marketing digital, não sabia nada disso. Eu queria entender, eu queria ver na prática aquilo que eu estava lendo. Como eu era da pesquisa, dos grupos de pesquisas na faculdade, o que foi que eu fiz? Não, deixa eu ver com essas mulheres. Como é que é? Né? E aí ali surgiu o emagrecimento comportamental. Porque eu fiquei me perguntando assim, Deus, como é que agora me fala, como é que eu explico isso aqui? perfeito. Porque se eu for falar, né, não é querendo me colocar como maior ou menor do que ninguém, mas no meu lugar de entender a minha jornada. E eu passei por muita formação depois disso. Se eu for abrir aqui meu currículo, vai ser um livro só de Gigantesco. formações que a gente vai fazendo ali para buscar respostas para entender. E naquele momento, eu já tinha educação física, já estava na nutrição, já estava fazendo pós-graduação, porque eu fiz tudo ao mesmo tempo.
Ali fiz as pós-graduações, a faculdade, passei um ano fazendo as duas faculdades ao mesmo tempo e inseri o comportamento. Eu fiz, como é que eu explico isso? Na época, a nutrição comportamental estava vindo à tona, né? Incrível, começando esse primeiro estralo assim de comportamento associado a isso veio com a nutrição Não comportamental. era só a dieta por uma dieta, né? Isso, que veio transformando assim a nutrição de uma forma incrível. Só que quando eu tive acesso àquilo, por mais que seja incrível, eu falava, não é isso ainda que eu faço. Porque se eu sou personal, como é que eu vou me falar que eu sou só nutricionista comportamental? Aí, aí eu comecei a estudar um pouquinho ali de marketing, eu fiz, mas, gente, se alguma pessoa chegar para mim e falar assim, o que é que você faz? Como é que eu explico o que é que eu faço? Qual é a palavra? E eu ficava perguntando, fazia, Deus, qual é a Essa palavra? Qual é a palavra que a pessoa me perguntava? Eu dizia, não, eu trabalho com isso. E eu não queria falar que eu trabalhava com nutrição comportamental, porque, um exemplo, a nutrição comportamental, ela pode ser para criança, pode ser para doenças crônicas, é para várias coisas, não só para transtornos alimentares e emagrecimento. E ali eu já estava começando, sabe aquela luta que a gente às vezes fica com a nossa intuição, com os presentes que Deus dá para Uma nossa briga vida? interna. Eu já estava brigando, Deus já estava colocando essa minha vida. Você vai trabalhar com emagrecimento? Porque só chegava gente dessa forma. É o que Isso. ressoava. Só chegavam pessoas com essa questão para mim. E eu falava, Deus, mas eu estudei tanto sobre diabetes. Sei de tudo, o povo acha até que eu sou diabética. As pessoas achavam que eu tinha diabetes tipo 1, de tanto que eu entendi. Eu fazia parte de grupos de diabetes em Recife. Nossa. Aí eu começava a conversar com o diabético, ensinar como ele tinha que treinar e tal. Aí ele falava, ai, você descobriu quanto que você tem diabetes? Eu não tenho diabetes. Ele, nossa, você sabe. Mas você como não uma estava ali pessoa como que tem. prova viva, né? Mas eu era a mentora que tinha um conhecimento só, não tinha passado pela experiência. Só que quando eu começava a conversar com as pessoas que falavam assim pra mim, Larissa, as pessoas acham que eu como muito, mas eu não como, mas ninguém acredita em mim. Eu dizia, eu acredito em você. Eu sei que você está acima do peso, eu não sei explicar por quê, mas não é porque você come muito. Ou então a pessoa falava assim, Lari, eu sei, né, ali o que fazer, mas eu não consigo. Eu não consigo. Tipo assim, eu sei que eu tenho que treinar, eu sei que eu tenho que fazer, que não tenho que comer isso aqui, mas eu Estabelecer não um conjunto de consigo. hábitos, ter uma dinâmica de rotina, E, mas e eu passei pela situação de não conseguir parar de comer. Então, quando eu contava a minha história, seja na academia, seja para algum aluno, a pessoa falava: caramba, então eu não sou louca, não é só comigo, porque tem problemas que a gente passa que acha que é só com a gente, né? Não é só comigo e ela pode me ajudar. E eu realmente comecei a ajudar muito, assim, do meu coração, essas pessoas a se entenderem. E ali foi muito um teste, tá, gente? Eu errei muito para chegar aqui. Graças a Deus não foram erros que comprometeram ali ninguém Sem e tal, dúvidas. mas foram testes e aquelas pessoas se colocaram ali à disposição, né? E a gente compartilhava a experiência ali no grupo do WhatsApp, fazia todo esse processo. Então foi e a bem força do legal. grupo, né? Foi muito, muito bom. E aí, justamente na virada do ano, de 2016 para 2017, veio para mim esse nome, emagrecimento comportamental. Só que para mim era um nome muito óbvio. Eu fiz, eu acho que já deve ter um monte de gente que trabalha com isso. Não tinha nada. Uau, sério? Não tinha nada. A primeira hashtag no Instagram que tinha emagrecimento comportamental foi minha. Não tinha, tipo assim, eu pesquisei a hashtag emagrecimento comportamental, procurei no Não Google, achou? não tinha. Não, eu fiz, bom, vou começar a falar que eu trabalho com isso aqui. E aí começaram as minhas mentorias, os meus atendimentos com emagrecimento comportamental. Resultados, Quando foi, sem sombra de dúvidas. quando Pessoas foi, impactadas. quando foi em 2020. E assim, e para mim aquilo ali era algo, eu não dava valor àquilo. Sabe, era algo, eu não tinha entendido ainda o que era, o chamado que era. Era algo que, tipo, tá, eu trabalho com isso aqui, facilita a minha vida. Aí eu mergulhei no comportamental. Fui fazer coach, hipnose, terapia, várias formações de terapia, várias formações de coach, livros, Bom. física quântica, que é aí que eu cheguei no mestrado de psicologia quântica. Fui mergulhar nesse mundo. Eu fiz, pronto, isso aqui é um nome que facilita a minha vida. Até que eu fiz uma mentoria com o JJ. E aí ele falou assim pra mim: não, você tem que pegar esse nome pra você. Esse nome é pra seu. você. É o que você vai
Aí eu comecei a registrar, comecei a me posicionar mais com isso, né? Na época eu ainda não tinha o instituto, comecei a me posicionar mais com isso. E aí foi quando eu comecei a ter mais entendimento ali. Aí procurei um advogado, consegui registrar a marca. Aí abri o Instituto Brasileiro de Emagrecimento Comportamental. E aí vieram os alunos em várias formações e treinamentos que a gente fez. Então, em 2021, que eu abri o instituto e comecei a levar esse conhecimento para outros profissionais. E foi muito, assim, eu falo, gente, foi um chamado muito forte, porque eu falei, eu sou aquariana. E quem é aquariano e se identifica com isso é o diferentão. Aquariano não gosta de ser copiado. Aquariano é aquela pessoa que ela é assim, esse aqui sou eu, falam até que a gente é do contra, né? Toda aquariana é do contra, não é? Porque se você tá dizendo assim, vou tomar água, todo mundo vai tomar água. Não, agora eu não quero mais água, eu quero suco. Aquariana é assim. Então, eu não queria que as pessoas me copiassem. Eu não queria ensinar o que eu sabia para outras pessoas. Então, você passou por esse momento? Passei por esse momento. O ego era lá em cima. Era assim. É meu método. método. Cheguei aqui a muito custo. E ninguém vai saber disso. Ninguém vai Tinha saber. um movimento de vou reter. Não vou ensinar isso para ninguém. Tanto é que quando tinham personal trainer, nutricionista, essas pessoas que vinham me seguir no Instagram, eu excluía a pessoa do Instagram para não ver o que eu tava fazendo. Olha que egoísta. Eu cheguei a fazer. Tinha dia que eu abri o Instagram, aí eu fazia pesquisa ali, personal, nutricionista, eu saía excluindo a pessoa do meu Instagram. Pra pessoa não olhar ali o que eu tava fazendo. Ok. Até que chegou um dia que eu vi uma palestra de uma mulher incrível, que é a Kenia Gama. E ela contou ali, eu nem lembro exatamente o que ela falou naquela palestra, até que algo que ela falou fez com que eu entendesse que se eu tinha aquele chamado, que se eu realmente, do fundo do meu coração, não queria que as pessoas no processo de emagrecimento passassem pelo que eu passei, eu não podia guardar aquele conhecimento para mim. Aquele conhecimento não era meu. Eu tinha que compartilhar. Quando essa chavinha caiu aqui, eu fiz. E como é que eu faço isso? Gente, não sei no que você acredita, tá? Mas Deus está toda hora falando com a gente. Toda hora. Só basta a gente se abrir para querer ouvir. Sem dúvidas. Foi assim, ó. Eu não sei nem explicar a velocidade. A velocidade e com palavras do que foi que aconteceu. Veio esse entendimento de não é seu. Você tá aqui. Era muito movimento de solta, né? Solta. Sim. Você está aqui. Retendo. Você estava retendo isso. Exatamente. Você está aqui para passar isso para outras pessoas. E se não for você, eu vou escolher outra pessoa para fazer isso. E aí, quando eu olhei assim, a Kenia tinha acabado de falar. Quando eu olhei assim pro lado, tinha um profissional que tinha um instituto. Uau. Quando eu olhei assim, a resposta veio. Que eu perguntei, como é que eu vou fazer isso? Quando eu olhei, através de um instituto. Na mesma hora, eu fui procurar se já existia nome, se não... E tudo que eu coloquei, eu não precisei testar o nome 1, 2, 3. Fluiu. Foi fluindo. E aí aconteceu. Então, hoje, para as leoas entenderem, há profissionais que estão sendo qualificados, formados, gabaritados para levar toda essa metodologia, todo esse estudo profundo de uma mulher, gente, que é leoa e que foi somando com a sua experiência pessoal e com toda essa gama de conhecimentos o emagrecimento comportamental. Perfeito. E aí, no emagrecimento comportamental, né, o que é que a gente entende? Que para emagrecer, nós temos que cuidar, sim, do nosso corpo físico, mas também do nosso corpo mental e do nosso corpo espiritual, energético, emocional, ali para que a pessoa consiga perder peso. Porque, na nossa visão, o excesso de peso ele é uma proteção em relação a traumas, crenças, frustrações que façam que a pessoa se mantenha acima do peso para se proteger emocionalmente ali de algo, né? Só que qual é a diferença, né? Porque eu sei que tem vários profissionais incríveis que atuam sim no emagrecimento com essa linha. A diferença é que no emagrecimento comportamental a gente mapeia os perfis de emagrecimento, né? Por isso que eu falei, né? Que a gente entende que tem uns bonequinhos ali na cabeça. A gente mapeia os perfis de emagrecimento, que foi uma metodologia que eu desenvolvi com base na psicologia corporal e haitiana. Hoje eu também faço uma pós-graduação de psicologia corporal e haitiana. Então, com a base desse conhecimento,
né, eu desenvolvi essa metodologia, que é a metodologia dos perfis de emagrecimento. Então, emagrecimento comportamental ali surge a partir daí, né? Que a gente tem os 5 perfis de emagrecimento, que é o falso magro, compulsivo emocional, alto risco, pesado, estético. E cada um desses perfis tem os seus motivos, Para né, estar nesse para lugar. estar acima do peso. Ou para querer perder peso, porque tem perfis que vão precisar do emagrecimento comportamental e não quer dizer que a pessoa vai estar obesa para usar o emagrecimento comportamental. Isso é importante de se dizer. Porque no meu caso, eu trago o meu caso. Qual é a minha dinâmica? A minha dinâmica, quando eu vim entender tudo isso, é uma dinâmica compulsiva emocional com estético. Então, olha que interessante Qual quando a a gente... diferença deles dois? Só para nós Perfeito. entendermos. Vou falar dos 5, tá? Fala. O falso magro é aquela pessoa que come e não engorda. Por quê? Porque ela tem medo de ser rejeitada. Então, ela fica magra para não ser vista, para se esconder. Mas Então, ela mesmo come. ela come. Mesmo que ela coma, ela não ganha peso. Ela não engorda. Quando engorda, é mais aquela barriga, que é aquela gordura mais perigosa que tem, que é a gordura visceral. Tanto que para os falsos magros, a gente faz o quê? Olha, atenção aos exames. Tem que fazer exercício, sim, tem que cuidar da alimentação, sim. Por quê? Porque não vai ter o gatilho do ganhar peso para olhar para aquilo. E muito bom você falar sobre isso, porque até pensando no meu convívio, eu já ouvi, por exemplo, entre amigas, não que eu já tenha feito, mas as outras dizem, mas fulana nem precisa, ela é tão magrinha. Exatamente. A gente que tá aqui nessa luta. É exatamente esse perfil, Precisa, né? sim, cuidar da alimentação, fazer exercício, olhar para as emoções, entendendo o quê? Que ela não vai engordar. A proteção dela é não engordar. Então, essa é a falsa Essa é a falsa magra. magra. O compulsivo emocional, ele vem de um perfil que tem um vazio emocional que é instalado pela figura materna. E a gente sempre fala que não é o que a mãe fez, mas o que a criança sentiu Perfeito. através daquela dinâmica que aconteceu ali na primeira infância. Então, esse vazio emocional faz com que ele tenha a tendência a compulsões e vícios e ter uma estrutura de corpo que tem essa tendência a ganhar peso, pelo contrário, para ser visto, para chamar atenção. Normalmente, no adulto, é aquele adulto infantilizado. Aquele adulto que não cresceu, que tem um rosto de criança, que é mais flácido, que tem aquela carinha ali mais infantil, que tem Sim. comportamentos mais infantis. Por quê? Até é engraçado, né? O compulsivo emocional, ele vai ter essa dificuldade de fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque a mente dele ainda é infantil. Ele é um adulto que ainda tá ali na criança ferida, com essa ferida do abandono, de quero ser acolhido, vou buscar mãe nas pessoas, sabe? O alto risco, ele é aquele perfil de pessoas que tem muita energia na parte superior do corpo. Normalmente são grandes líderes, são pessoas que estão à frente de alguns movimentos, porque já tem aquele perfil em triângulo. A perna um pouco mais fina, o corpo um pouco maior, porque são pessoas Parte de cima. estufadas. Aquela pessoa do peito estufado, né? Por quê? Porque são pessoas que, quando estão acima do peso, elas ficam acima do peso para ocupar espaço, para ser grande, para falar assim, olha, quem manda nesse lugar sou eu. Então, às vezes, não é nem um empresário ou uma empresária, às vezes é um exemplo que aconteceu com a cliente minha. Toda vez que ela ia morar com a mãe, ela ficava acima do peso. Pra quê? Pra mostrar que quem mandava na Era situação ela. era ela. Já tá sistemicamente ali, Total. né? Totalmente fora do lugar dela. E só que ela ficava acima do peso por causa disso. E aí tinha problema com o chefe também, várias questões assim. E aí esse é o alto risco. O perfil pesado já são aquelas pessoas que ficam acima do peso para precisar ser forte. Então ela precisa ser forte, precisa suportar. Carrega o problema dela e o problema de todo mundo nas costas. Então ela inconscientemente acha que se ela for magra, ela não vai conseguir sustentar aquilo ali que está acontecendo na vida dela. Então são pessoas que normalmente a musculatura é mais forte, a pessoa ela é mais quadrada, porque é uma pessoa que sempre implodiu muito, que guarda muito o que quer falar, sente uma angústia aqui na garganta muito forte. Não consegue expressar o que sente, fala assim para todo mundo, né? Quer ajudar todo mundo, se coloca nessa posição e aí quando ganha peso por causa disso. E o estético, né, que é um dos meus perfis bem altos, ele é muito perfeccionista. Então, a dinâmica do estético pode vir tanto para o extremo da vigorexia, do preciso ser cada vez mais magro, do preciso estar cada vez melhor,
ou quando está acima do peso, o estético fica acima do peso para proteger a sexualidade. Porque você vai ver que o estético, ele tem um quadril largo. É a pessoa que tem o bumbum avantajado ali. Então, a gordura, a região de gordura no nosso corpo fala muito, né, Larissa? Como é que você sabe disso? Por quê? A gordura, ela gera, uma das funções da gordura é gerar essa proteção emocional. Total, Então, de total. acordo Nas com a constelações a gente localização... identifica muito isso. Não, a constelação é uma ferramenta incrível que tem muitos alunos do emagrecimento comportamental que também usa as constelações Sensacional. ali Como dentro mais do uma ferramenta. como mais uma ferramenta, né? Então a gente parte disso. O estético, ele tem essa gordura, mas normalmente são mulheres que mesmo acima do peso tem aquele corpo de violão, ou o homem que também tem esse quadril muito grande. Por quê? Porque eu quero proteger a minha sexualidade. Ou porque aconteceu realmente alguma situação de abuso, Sim. que são casos mais delicados a lidar, ou porque o ambiente que a pessoa está inserida nesse momento não permite que ela seja bonita. Isso inconscientemente. Ou é um relacionamento que está muito desafiador, ou é uma mulher que trabalha com homens e ela quer ser reconhecida pela inteligência, não pela beleza. E aí ela, para proteger essa sexualidade, ela fica acima do peso. Então, a gente olhando para isso, entendendo a proteção, aí a gente vai usar outras ferramentas de emagrecimento comportamental, sejam ferramentas de reprogramação mental, como a técnica Eu Magra, ou a própria prescrição de treino, de alimentação, ou a terapia de emagrecimento comportamental para entender como a pessoa funciona, entender que não tem isso de, é porque fulano consegue, então porque fulano faz o desafio da blogueira E funcionou para ele, vai funcionar para mim? Não. Cada um desses perfis vai funcionar com uma coisa diferente. Por exemplo, o falso magro, ele não funciona com exercícios exaustivos. Por quê? Porque a pessoa é muito mental. Ela não tem energia no corpo para fazer. Né? O compulsivo emocional adora exercício em grupo, porque ele é do coletivo, ele é da galera. Aí quantas vezes, até eu já cometi esse erro quando eu era personal. Aí não pode fazer, tem que fazer musculação, não pode fazer ginástica, porque ginástica não emagrece. Gente, no primeiro momento a gente quer que a pessoa se movimente, que ela faça alguma coisa. Então não dá para proibir os compulsivos emocionais. Eu falo assim, né? A gente que é da academia, olha a sala de coletiva. É verdade. É um monte de compulsivo emocional ou estético, porque os estéticos são os que querem aparecer nas coletivas, que são os melhores, vão estar e vão estar na frente, são os melhores executores do exercício. Olha, para ser elogiado. Ou os compulsivos que querem estar ali para fazer junto com todo mundo. E o grupo da força. Muito, principalmente para quem é compulsivo emocional. Sabe? Então, cada pessoa vai ter uma dinâmica de... Não é sobre se eu vou comer banana, ou vou comer maçã, se eu vou fazer um agachamento, ou se eu vou fazer uma puxada, ou se eu vou fazer isso. Mas é uma dinâmica de entender que cada pessoa funciona de uma forma diferente por causa de todas as questões ali relacionadas à infância dela. Entendendo isso, se eu sou nutricionista, personal, ou qualquer outra profissão, e eu vou querer usar os recursos do emagrecimento comportamental, eu vou buscar ter esse entendimento para conduzir, associar com o que eu já tenho. Eu falo muito que o emagrecimento comportamental é inclusivo. Ele é esse conceito da gente entender que o ser humano é um ser mais amplo, que a gente cuida também do corpo físico. Acho que não somos apenas ele, né? Mas não é apenas ele. Agora, eu conheço. Elas já estão loucas. Como elas podem ter acesso a, por exemplo, estarem imersas no programa da Ana de emagrecimento comportamental? Perfeito. Existem várias formas, tá? Primeiro, eu faço alguns atendimentos individuais, Você né? ainda os faz, né? Ainda faço para algumas pessoas. Tem uma agenda um pouco mais fechada, mais restrita. Porque você está à frente do instituto, isso, empresária, já está numa outra dinâmica. Isso, então eu atendo aqui em Alphaville, também atendo online, tá? Dentro do nosso site do Instituto Emagrece, né? Emagrece como Semundo, Instituto Emagrece. A gente vai colocar na descrição. institutoemagrece.com. Emagrece. Isso. Lá tem alguns profissionais formados também, que a pessoa pode procurar. Que são profissionais que foram formadas por ti. Isso. Legal. Tem essas pessoas também. E também lá no meu Instagram, fiquem de olho, que esse ano vai estar chegando muitas novidades, né? Eu falo que eu sou muito de ouvir a minha intuição. Então, até esse momento, eu tinha dado uma pausa nos meus programas de emagrecimento para conseguir formar essa legião de profissionais que o mundo realmente estava precisando.
E agora eu comecei a sentir um chamado de continuar assim nas nossas formações, mas de trazer um pouco mais disso também para essa mulherada aí. Não só a mulherada, né? Mas as mulheres acabam se conectando bastante com isso. De estar trazendo alguns programas, algumas novidades lá no meu Instagram também. Então, no meu Instagram, a gente vai estar trazendo isso bem forte. A gente vai colocar na esse ano descrição também. Nem se preocupem. Nossa, já se vai quase 1 hora. E eu tenho 2 perguntas para a gente finalizar. Perfeito. Primeiro, esse é sempre um momento muito, muito especial na nossa mesa, dentro desse campo que a gente forma, que vem para você de deixar como mensagem, nesse exato momento, no tempo e no espaço, para as mulheres que estão te ouvindo agora, diante de tudo que você nos trouxe, da tua experiência, do teu sentir, trazendo também um pouco da realidade das mulheres, que a gente já sabe que não é exclusivo, mas das mulheres com as quais você já trabalhou e você trabalha, e que você sente que pode ser um primeiro start, um primeiro passo para esse mundo gigantesco e incrível que se descortinou para ti e que eu já quero em público agradecer por ter se permitido ceder esse espaço no mundo, dentro do tempo que nós vivemos, para que outras pessoas pudessem acessar. Perfeito, gratidão. Estou muito grata por estar aqui, né, levando essa mensagem para essas mulheres. E a mensagem que eu sempre falo é que o emagrecer, ele começa lá no nosso ser. E muitas vezes você que está querendo perder peso, ter mais saúde, quer se comparar com o resultado do outro, quer se comparar com o tempo do outro. Quero perder 10 quilos em 3 meses, quero perder X quilos em tanto tempo. É incrível a gente fazer e traçar essas metas, mas muito mais do que perder aquele peso externo, esse resultado ele vem quando a gente perde o peso. Até emoção aqui. Mas esse resultado, ele vem quando a gente perde o peso que está aqui dentro da gente. Uau. Aquele peso que a gente não aguenta mais carregar. Que a gente olha no espelho e talvez ninguém sabe que a gente está passando por aquilo, que ninguém entende a situação que a gente está vivendo, de negligenciar quem nós somos, de não olhar para as nossas necessidades, não olhar para o nosso merecimento, carregar pesos que não são nossos, estar em ambientes que não merecemos mais estar. Esse peso na nossa alma é o que a gente precisa perder. Perfeito. Porque quando a gente perde esse peso interno que impede que a gente seja quem viemos para ser aqui nesse mundo, o peso de fora faz assim, ó. Mais a necessidade de estar ali na tua vida. Ai, que linda! Sensacional. Então, essa é a primeira dinâmica que vou lhes dizer. É um a processo, a mais, eu diria, é a mais oculta, é aquela que ainda hoje, eu acredito que você concorde comigo, ainda precisa de um movimento tão forte como o teu, porque nós estamos... Engraçado que eu falei sobre isso numa gravação recente. Nós ainda estamos buscando as soluções que são as mais rápidas. Então, é usar uma medicação que vai ter um efeito milagroso. É, de fato, ir para aquele movimento. E a gente vive essas ondas, você bem sabe. Que agora, fulano de tal disse que, nossa, comendo dessa forma, com essa receita, e a gente vai empilhando, inclusive, processos de muita frustração e da ausência desse merecimento, porque nem tudo é para nós. Exatamente. Ela deixou isso muito claro e a gente precisa cada vez mais se dar conta disso, porque nós somos tão únicas, né? Exatamente, né? Quando você entende que você não vai ter o corpo da fulana, você vai ter o teu corpo, você vai ter a tua melhor versão. Isso como dentro. Entender que é uma jornada. E eu falo para os meus alunos, essa jornada de autoconhecimento, de olhar para a gente, de ser grato, é eterna. Porque a nossa função aqui é evoluir. Então, dentro do emagrecimento não é diferente. Muitas pessoas se frustram, se ver fazendo, se ver no movimento e fazem, nossa, mas não perdi peso ainda. Mas olha o quanto que você evoluiu. Olha onde você estava e onde você está indo. E às vezes até aquela fase, tanto fisiologicamente como emocionalmente, de não perder peso, é uma fase de resultado, sim. É um resultado que a pessoa ainda não está vendo. É um resultado que, às vezes, a pessoa vai precisar estabilizar o metabolismo naquele peso novo, vai precisar se reconhecer como uma pessoa nova. Imagina, só uma pessoa que perde 30 quilos. É surreal, é surreal. E aí tem pessoas que ficam no efeito sanfona, só que a memória dela
é a mulher que tinha 30 quilos a mais, então ela precisa não perder mais 5, não perder mais 3, ela precisa olhar para ela como essa nova mulher, com essas novas características que ela tem. Sabe? Então, acho que todo mundo tá em evolução, tá em movimento ali, olhar para isso, olhar para essa evolução, olhar para esse movimento, olhar o caminho para a sua jornada, para o seu lugar, sem se comparar com outro. Sensacional. A gente vai ter que fazer uma parte 2, porque, nossa, tem muito conteúdo ainda. Eu queria te agradecer, desejar tudo de melhor, que cada vez mais profissionais, pessoas sejam impactadas, impactados por aquilo que você se permitiu, como eu disse há pouco, acessar, se disponibilizar. Quero também, olha, dizer que eu ganhei um presente. Pessoas precisam de pessoas. Fala aí, temos placa, temos premiação, a gente precisa partilhar, porque essa também é uma coisa muito importante. E eu estava conversando com o Cris, meu esposo, antes de você chegar. Mulheres, aplaudamos umas às outras. Eu costumo dizer até também nas minhas formações, o tempo da guerra acabou, então a gente precisa somar, multiplicar, estarmos felizes com o sucesso uma das outras. Só pena de que a gente viva sempre nesse padrão de não sermos merecedoras, de que, nossa, somos de só menos importância, de que há lugar para todo mundo e não há para nós. E isso, inclusive, repercute no peso, mas isso é para um episódio. Fala para nós. Esse livro, né, é uma coletânea de vários autores que traz essa visão do que esse novo mundo precisa. E a resposta já está aí, né? Pessoas precisam de pessoas. Dentro do capítulo que eu escrevi, eu trago a saúde que o novo mundo precisa, que é uma saúde que vai além do corpo físico, onde a gente precisa olhar, sim, para o nosso emocional, o nosso corpo energético ali, para ter esse olhar mais amplo aí sobre a saúde. Já era o tempo de olhar só para o corpo físico. E quando eu falo isso, sabe, não é que a gente não precisa continuar olhando para o corpo físico, tá? Que tem algumas pessoas que confundem. Com certeza a gente precisa continuar cuidando, que é a nossa morada, né? Ali, passar um creme hidratante, ficar como a gente se sente bem, fazer um exercício, ter uma alimentação, ter coisas que curem sim da nossa casa. Mas não só isso. É um olhar mais profundo, é um olhar mais para dentro. Ai, necessária. Necessária. E nessa nova era que se estabeleceu e que tende a se amplificar, a gente realmente precisa dessa ampla visão para que a gente possa alcançar, de fato, os nossos objetivos. E como eu costumo dizer, sermos quem nascemos para ser. Exatamente. Muitíssimo obrigada. Gratidão. Que honra sentar à mesa com você. Igualmente. E quero te dizer que você pode contar comigo, que estou muito feliz de termos nos encontrado nessa jornada, duas nordestinas, aventurando aqui trazendo em São a Paulo. Força do Nordeste para cá. E conte muito conosco. Gostoso estar aqui com você. Gratidão. Conte comigo. Gratidão. Um beijo, Leoa. Curte, comenta, compartilha. As redes da Ana estarão também aqui na descrição. Você vai falar com ela, você vai acessar o site do Instituto. Permita-se aceitar ajuda, porque os resultados serão indescritíveis. Um beijo e até o próximo episódio.